Bom dia, galera. Hoje nós estamos aqui no CT do Magrelo Fight. A gente está aqui com a presença do Gabriel. Para quem não conhece o Gabriel, ele é bacharel em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais e professor de Jiu-Jitsu, faixa preta aqui no CT, né? Primeiro Dan, se eu não me engano. É isso mesmo? Bem, isso mesmo. Então, Gabriel, conta pra gente aí um pouquinho da sua história aqui no Jiu-Jitsu. Acho que vale a pena falar desde o início mesmo, né? Quando que eu chego aqui no Jiu-Jitsu, quando eu conheço essa modalidade que eu gosto tanto, né? E pratico há tantos anos. E tudo começa quando eu era muito novo, tinha ali meus 13, 14 anos. Minha família estava tentando achar um esporte para mim, porque criança, né? Muito agitada em casa, dando muito trabalho. Os pais sempre querem achar uma modalidade, algum esporte para extravasar essa energia da criança, né? Então eu passei pelo futebol, passei por natação, basquete, era ruim em todos que eu fazia. Nunca tive muita aptidão para esses esportes que a gente vê mais comum assim, que a gente consegue praticar com mais facilidade nas escolas, sabe? E aí, em determinado dia, eu fui fazer uma aula de Muay Thai numa academia de bairro. E aí, depois que eu acabei essa aula, eu tive um feeling muito engraçado de que eu falei assim, caraca, velho, tá muito legal. Esse é meu esporte. Não sei se já tiveram esse tipo de identificação, mas eu senti isso nesse dia. Eu fiz uma aula de Muay Thai, não era de Jiu-Jitsu ainda, mas eu falei assim, pô, velho, muito legal, lutar é muito divertido. Acho que é isso que eu quero fazer. E aí foi só aumentando isso, né? Então eu comecei a frequentar muito essa aula de Muay Thai que eu ia, e aí as lutas dentro da academia de bairro, normalmente a gente vê que é colocado um pouco de lado, às vezes não tem o mesmo investimento que a gente espera, né? Não tem o mesmo cuidado com o espaço. E aí o meu professor da época, vendo que eu estava gostando muito de lutas, me prometeu, né, fez esse compromisso de me levar na academia de lutas de verdade. Ele já tinha um contato, e esse contato era aqui a Academia do Magrelo, que é uma pessoa referência aqui no Caiçara, e é uma academia só de lutas mesmo, né? A gente só trabalha com esse tipo de modalidade. E aí foi paixão à primeira vista. Entrei nesse CT aqui há 15 anos atrás, foi uma aula às 6h30 da manhã. Eu nunca tinha feito jiu-jitsu, tanto que eu nem vim com roupa, eu vim treinar de bermuda e uma blusa toda solta. Desde então, tem 15 anos que eu pratico essa modalidade. Há mais ou menos uns 8 anos atrás, quando eu estava na faixa azul, eu tive um outro despertar assim, que foi de que talvez eu poderia trabalhar com isso, sabe? Eu já estava muito envolvido, já praticava aqui em média 4, 5 aulas por semana, ficava muito tempo aqui mesmo. E aí eu fui vendo que eu tinha uma facilidade maior para explicar alguns movimentos para alguns colegas mais novos, né, para algumas faixas brancas. E aí eu comecei a ter, a despertar essa curiosidade de talvez ser um professor no futuro, né? Já sonhava com isso. Então, a partir disso, dediquei a estudar um pouco mais para ver se eu conseguia entrar num curso de educação física, para ir potencializando essa ideia de ser o melhor professor de jiu-jitsu quando eu estivesse pronto, né? E foi isso que aconteceu. Eu continuei treinando aqui na academia, estudando jiu-jitsu, mas por fora eu comecei a me preparar para um vestibular, né? Para fazer a prova do Enem, para poder ingressar numa universidade de renome, né? Passou algum tempo, consegui ser aceito lá na Universidade Federal, onde eu consegui conhecer a dupla aqui, né? Chegamos a estudar juntos lá. E a partir daí eu tive um outro despertar, que foi que eu não só queria ser professor de jiu-jitsu, mas também me identifiquei muito com a ideia de ser um treinador, de trabalhar com a ideia de treinamento esportivo, né? De levar exercício e atividade física para a população como um geral, sabe? Me identifiquei como isso também. Então, acho que a gente pode colocar esses dois patamares aí de mudança na minha vida, né? Quando eu comecei a praticar lutas e vi que eu gostava muito disso, e também quando eu entrei na faculdade e vi que eu realmente estava muito inclinado com a ideia de ser um professor. Eu gosto sempre de citar isso, porque eu acho que todo mundo deveria ter se despertar com alguma coisa. Seja para estudar determinado assunto, para determinada profissão. Eu gostaria que todo mundo tivesse esse feeling que eu tive de, pô, velho, a chave virou, é isso aqui que eu quero fazer. Sabe? Não sei se vocês já tiveram isso também, mas eu gosto de falar disso porque gostaria muito que todo mundo tivesse essa experiência que eu tive alguma vez, sabe? E muitos esportes estão aí dispersos na sociedade e as pessoas não conhecem, não têm acesso, né? O próprio jiu-jitsu provavelmente é um deles, né? Eu particularmente não conhecia, nunca tinha praticado,
Mas tem vários esportes assim que a galera não tem um acesso assim facilitado, né? Até onde eu sei, perto da minha casa não tem nenhuma academia assim de jiu-jitsu próximo mesmo, sabe? Então, eu acho que essa série tem um pouco disso, né? Tentar mostrar para a galera que as coisas tão próximas e que a gente consegue dar um jeito de ir lá e praticar e testar para ver se aquilo realmente faz sentido para a gente ou não. Sim, sim. Inclusive, o que eu acho que colabora muito com isso no jiu-jitsu não está tão em cena são alguns estigmas que tem da modalidade, né? Não só do jiu-jitsu, mas a maioria das artes marciais, pelo que a gente vê às vezes no cinema, ou então pelas conversas populares que a gente escuta no dia a dia mesmo, dá a impressão de ser uma modalidade ou algum tipo de esporte muito violento, né? Porque querendo ou não, exige um pouco dessa ideia de você estar golpeando uma pessoa, né? De você estar imobilizando ou finalizando uma pessoa, levando ela a se machucar às vezes. Então, esse é um dos primeiros estigmas que eu vejo, né? O pessoal acredita ser um esporte violento. Eu discordo bastante, porque, pensa comigo, eu treino jiu-jitsu, eu preciso de outra pessoa para treinar o jiu-jitsu, vamos supor que eu só tenho vocês dois para treinar. Se eu machuco o Evaldo treinando, amanhã eu só tenho o Túlio para treinar comigo. Se no dia seguinte eu machuco o Túlio, no terceiro dia eu não treino, porque eu não tenho mais com quem fazer isso, né? Então, nós aqui da comunidade das lutas, a gente preza muito pela saúde do colega, né? Então, eu acho que esse é o primeiro estigma. O pessoal acha que é muito violento, que vai se machucar, né? Que não tem esse senso de comunidade. O que eu já desminto logo de cara, que existe sim esse senso de proteção um do outro, né? Porque a gente precisa da pessoa para fazer, não é um esporte individual. Por mais que na competição você esteja lá sozinho, você vai ganhar sozinho. Quando você está praticando no dia a dia, não é um esporte individual, você precisa de outra pessoa. Um outro estigma que eu tenho muito também é algumas coisas que eu vejo que refletem muito da sociedade, né? Então, por exemplo, a sociedade que a gente vive tem alguns preconceitos e, a princípio, né, pode passar a ideia de que, às vezes, ali, principalmente no jiu-jitsu, um homem lutando contra o homem, né? O pessoal brinca muito, vou ficar me agarrando no chão contra o homem. Isso dá um recuo no público masculino, sabe? Muitas pessoas têm esse preconceito. Pô, não quero ficar agarrado com o ombro no chão. Isso para mim parece que é outra coisa. E não é bem por aí, sabe? Quando a gente está aqui lutando, né? Vocês fizeram uma aula, vocês devem ter tido essa impressão. O único instinto que você tem na hora que você está lutando é de sobreviver. De não deixar o cara te acertar, ou então você tentar sobreviver ali durante aqueles 5 minutos de luta. Então esse é um dos estigmas que eu vejo também. E o público feminino sofre muito com isso do outro lado também, né? Que a gente vê que o corpo feminino ele é muito mais sexualizado, então as mulheres sentem muito esse receio de vir para o tatame, com medo de as pessoas se aproveitarem dessa situação, né, para fazer outras coisas. E graças a Deus é outra coisa que vem caindo com o passar dos anos, né? Pelo menos de uns 6, 7 anos para cá, a gente tem visto que o público feminino vem aumentado muito na academia, né, na nossa principalmente, mas no contexto geral, nas competições também a gente tem visto o público feminino aderindo muito mais. Então, só para ilustrar, 10 anos atrás, aqui no Tatame do Magrelo, quando a gente tinha uma aluna, era muitas mulheres na turma, né? Uma aluna numa turma de 20, era um número elevado. Hoje em dia, a gente consegue ver ali que tem mais ou menos de 3 a 5 alunas, né? O que proporcionalmente é um aumento muito significativo. Então, eu acho que a sociedade tem amadurecido nesse ponto e tem quebrado um pouco disso. E eu acho que a última coisa que vale a pena ser citada também, que outros esportes, por exemplo, o treinamento de atletismo, sofre muito, né? Que é não ter, principalmente nas escolas, nesse início da vida, ter a oportunidade de experimentar algo do tipo, né? Eu venho de uma escola pública e na minha infância eu sempre tive mais acesso ao esporte do quarteto mágico, né? Que a gente fala, né? Que são aqueles 4 coletivos principais: basquete, futebol, vôlei, handebol. Mas fui conhecer lutas através da iniciativa privada, né? Contratei uma academia por parte e fui iniciar. Nunca tive incentivo por fora para isso. E essa, inclusive, é uma das nossas preocupações aqui da academia. A gente pega algumas pessoas aqui ao redor que são mais necessitadas, a gente dá a bolsa para eles continuarem treinando, para ver se consegue fomentar isso a mais, né? A gente tenta levar, às vezes, em alguns encontros da comunidade mesmo, por exemplo, Feira do Caiçara, a gente leva a academia, leva alguns atletas para fazer uma apresentação, para tentar divulgar o esporte.
Legal. Tem espaço numa escola, numa universidade? Vamos lá fazer isso, né? A gente vê que a prática de artes marciais para a criançada é muito legal, sabe? Muitos dos pais que conhecem a modalidade fazem questão de que o filho faça por alguns conhecimentos e filosofia de tatame que a gente tenta passar para os nossos alunos, né? Eu queria saber quais valores você acha que são cultivados principalmente aqui no tatame, que pensando tanto na turma Kids quanto nos adultos mesmo, essas pessoas podem levar esses valores para fora daqui. Eu acho que a gente pode começar falando do senso de hierarquia e respeito aos mais antigos que o tatame traz, né? Então, por exemplo, quando você entra no tatame, você vai pisar dentro dele, você sempre pede permissão à pessoa mais antiga, que é aquela pessoa que tem o maior conhecimento, né? Aquela pessoa que está ali no comando do tatame naquele momento. Respeito com o próximo, né? Então, por exemplo, isso eu já até comentei aqui agora há pouco com vocês, mas, por exemplo, você tem que respeitar muito o colega que está com você, porque você precisa do corpo dele para estar praticando. Então, a gente consegue trabalhar muito essa ideia de respeito e amizade, construir todo esse senso de comunidade, cultura junto com outras pessoas. Isso a gente consegue trabalhar bem aqui dentro também. Uma coisa que eu vejo e levo muito para a vida é que a filosofia do tatame também exige sempre ter um cuidado maior com a minha saúde. Por exemplo, eu sou faixa preta, sou muito competitivo e orgulhoso, então quando eu estou lutando aqui no tatame, eu não quero ficar perdendo para os meus alunos ou perdendo para os meus outros colegas faixas pretas também. Então eu sempre faço questão de tentar estar naquele momento cuidando muito bem da minha saúde, estar no auge possível para que eu consiga desempenhar esse esporte que eu gosto tanto da melhor forma possível. No passado, às vezes sexta-feira, né, um senso comum aí da sociedade como um todo, você sai para beber com seus amigos e tudo mais. A partir do momento que eu vejo que isso estava começando a atrapalhar meu treino de sábado, aí eu já comecei a cortar. Pô, sexta-feira você fica até tarde acordado, 3 horas na rua, aí isso também estava atrapalhando meu treino de sábado. Não, cancela, vou dormir cedo na sexta-feira para eu poder desempenhar bem o esporte no sábado de manhã. Então, acho que esse cuidado que você começa a ter com o seu corpo aumenta muito também. As artes marciais, elas têm esse quesito de ser práticas milenares, né? O jiu-jitsu mesmo, ele começa lá na China há acho que mais de 3.000 anos atrás, e aí ele vem evoluindo, passando por continentes, né? Sai ali da Ásia, vai para o Japão, se desenvolve um pouco lá, sai do Japão, vem para o Brasil. Aqui dentro do Brasil, ele é desenvolvido de uma outra forma, né? Isso que a gente fala muito dessa nomenclatura do jiu-jitsu brasileiro, porque 70% do que foi feito, que é feito do jiu-jitsu atualmente, foi desenvolvido aqui no Brasil. Então a gente tem muito respeito pelas pessoas que nos ensinaram isso, porque é um conhecimento cultural passado de geração a geração. Então, por exemplo, se o mestre do Magrelo não tivesse ensinado ele não teria me ensinado. Entendeu? Então, quando eu vejo o meu professor ou o professor dele, a gente faz questão de parar, levanta todo mundo, gente, saudação à faixa preta. A gente respeita muito as pessoas que vivem isso há tanto tempo, que permite que outras pessoas conheçam também. Essa é uma das formas que a gente faz o jiu-jitsu sobreviver, né? Porque não tem uma faculdade de jiu-jitsu, não tem um livro que vai te ensinar jiu-jitsu do zero. Você tem que estar com uma academia, vivendo todos esses dogmas, né, vamos colocar assim, cada vez mais indo evoluindo junto com o jiu-jitsu, indo agregando mais coisas para o jiu-jitsu, aprendendo com o mais antigo, passando para o mais novo. Qual que é o significado do termo os? Tem umas 3 semanas que lá no prédio lá a galera falou assim, pô, o que é esse negócio de OSS que o Gabriel fala tanto, posta tanto? É um termo muito utilizado pela gente, às vezes quem não conhece acha um pouquinho de prêmio mesmo, não sabe se eu estou xingando, se eu estou agradecendo, se eu estou sendo positivo ou negativo. Mas o OS, ele é um termo que ele tenta passar aquela ideia de afirmação de algo, ou então de compreensão de algo, sabe? Dando alguns exemplos. Evaldo, nós vamos lá na academia treinar hoje? Nós vamos. Vocês estão animados para a ideia de treino hoje? Estamos empolgados. Galera, hoje nosso aquecimento vai ser assim, assim, assado. Professor, vamos lá e tudo mais, sabe? A gente também usa muito esse termo para cumprimentar os colegas, então é uma forma de
de mostrar que você está ali, que você está feliz por estar ali naquele momento com a pessoa, que você faz questão de estar ali com aquela pessoa. Então, a partir do momento que eu chego aqui hoje, né, hoje vocês, obrigado por ter vindo aí, tipo, estou muito feliz que vocês estejam aqui, sabe? É um termo bem abrangente, mas ele sempre quer dar essa ideia de afirmar algo ou concordar com algo, sabe? Você conta pra gente, assim, quais são os níveis que tem no jiu-jitsu das faixas? Sim, sim. Respeitando essa ideia da hierarquia que eu expliquei para vocês, né? A gente tem todo um sistema de graduação. Ele é muito comum, a maioria das modalidades de artes marciais, a maioria das artes marciais tem esse sistema de graduação, que é justamente para mostrar qual que é o nível de conhecimento da pessoa, né? Então, esses níveis, eles não são só para distinguir o tempo que a pessoa está, mas também qual que é o tipo de conhecimento que ela já está acessando, né? Vão ter alguns golpes, algumas técnicas que a gente só vai mostrar para alunos mais avançados, certo? Então, a gente começa com a graduação faixa branca, que é aquela ideia de que a pessoa ainda não sabe nada, né? Uma página em branco, está ali para aprender, para absorver. E aí a gente vai, de tempos em tempos, progredir na cor da faixa dessa pessoa até ela chegar na preta. Então, fazendo um apanhado geral das cores, né? A gente começa com a faixa branca, vem a faixa azul, faixa roxa, marrom e preta. Seriam os 5 níveis principais, né? Essas 5 faixas que eu falei, elas são a graduação das pessoas adultas, né? Indivíduos adultos passam por essas 5 faixas. E para o público infantil a gente tem outras graduações também, porque como eles estão passando ainda pelo desenvolvimento deles, né, como cidadãos, a gente tem que fragmentar um pouco mais essa evolução deles para poder acompanhar esse processo de maturação cognitiva e biológica mesmo isso, dos nossos atletas. E aí vão ter outras faixas como a amarela, laranja, verde, sabe? É uma ideia para colocar em hierarquia, né, esse nível de aprendizagem dos alunos, mas a gente também tem certas habilidades, certos conhecimentos que a gente espera que cada aluno aprenda em determinada faixa. Então, por exemplo, na faixa branca, a gente não vai explicar coisas muito complexas para o aluno logo de cara. A gente vai começar bem do básico. E o que é o básico? É saber cair no chão. Então, você vai ensinar ele como é que ele cai no chão, porque no futuro mais próximo, você vai querer ensinar ele a derrubar uma pessoa. Mas como é que você ensina uma pessoa a ser derrubada ou a derrubar se ele ainda não sabe cair no chão, sabe? Então, faixa branca a gente preza muito por isso. Como é que você se movimenta aqui no tatame, né? Como é que você consegue fazer os rolamentos? Como é que você consegue fazer essas técnicas simples? Com o passar do tempo, a gente vai aumentando esse nível da dificuldade dos movimentos. Então, por exemplo, quando você chega na faixa azul, já tem alguns golpes que você pode receber. Um exemplo deles, né, que eu posso citar aqui, um golpe que a gente aprende a partir da faixa azul, que é o segundo nível, é a mão de vaca. Quando você pega a mão do adversário e faz uma flexão aqui de punho ao máximo dela, né? Por que esse golpe a gente só ensina a partir da faixa azul? Porque é um golpe que ele tem um limiar de lesão muito fácil de ser alcançado, né? Por exemplo, o pouco tempo que eu faço aqui, ó, de força, ou então atingir um determinado nível de força fazendo esse movimento, a chance do meu adversário machucar é muito grande. Então, faixa branca ainda não tem essa maldade de, aqui tá me machucando, mas eu ainda seguro. Se eu passar daqui, eu machuco feio. Faixa branca, por não saber, né, nunca praticou arte marcial, não sabe se limiar ainda. Então, a gente deixa para apresentar esse tipo de técnica mais avançada que pode levar um risco maior para o corpo, mais avançado. A mesma coisa são com as chaves de joelho e tornozelo, né? O membro inferior é um membro muito importante, principalmente para a nossa locomoção, e por isso a gente deixa para ensinar golpes de joelho e tornozelo só a partir da faixa marrom, porque se acaba que você machuca um joelho, um tornozelo, né? Isso pode te levar a complicações que você vai sofrer para o resto da vida. Então, se a gente não tem essa confiança de que o aluno está bem introduzido na modalidade, tem confiança dos movimentos, sabe fazer as defesas e os ataques, a gente prefere não apresentar esse tipo de golpe, sabe? Então, aí, pelo que você falou, existe uma sequência pedagógica do ensino da modalidade, mas ela é passada verbalmente, ou você, na medida que você vai demonstrando esse interesse em se tornar um professor, existe algo escrito? Existe algo que seria escrito, né? Tem alguns documentos construídos ao longo dos anos por outros mestres que vão passando de academia em academia,
do tipo de técnicas que a gente deve usar em determinada faixa ou não, mas isso também vai muito do feeling do dia a dia do professor com os seus alunos, né? Vale a pena dizer também que a graduação, ela não segue um parâmetro único, tá? Então, por exemplo, eu posso elevar uma pessoa à faixa preta porque ela é um excelente atleta. Ela vai em todas as competições e ganha tudo, ela tem um nível técnico muito alto, né? Competitivamente falando, ela lida muito bem, então ela está apta a receber uma faixa preta por esse tipo de mérito. Mas também tem um tipo de mérito que é, poxa, essa pessoa ela é um excelente professor, ela consegue disseminar muito bem esse conhecimento. Você vê que quando ela está na turma, ela às vezes está mais preocupada em ensinar para os alunos mais novos que às vezes fazer o treino dela mesmo. Então esse é um outro mérito para conseguir alcançar essa faixa, né? Então, por exemplo, tem essa parte escrita, ó, o indivíduo ele tem que ter no mínimo 2 anos de faixa branca para pegar a faixa azul. Isso tem. Mas por que ele pegou faixa azul? Isso tem alguns parâmetros que vão ser diferentes de pessoa para pessoa, sabe? Um outro parâmetro também que a gente pode ver é, pô, a pessoa sempre se dedicou, treinou muito tempo, aí machucou, parou, mas voltou, treinou muito tempo, parou, voltou, aí voltou uma terceira vez com o filho dele, agora ele treina com o filho dele. Por exemplo, nunca foi um excelente atleta, nunca foi um excelente professor, mas ele vive muito a cultura do jiu-jitsu, né? Ele faz questão de estar com a galera, ele tem um tempo já de prática, não? Então você também tem o seu mérito por conseguir, dentro dos seus limites, praticar da forma com que você conseguia. Existe sim alguns parâmetros, mas no final outras coisas vão determinar se essa pessoa está apta ou não para evoluir dentro dessa graduação. Tem mais de curiosidade, assim, porque tem a cor das faixas e tem a cor do kimono, né? Existe algum critério para a cor do kimono ou é aleatório? Não, existe um critério, inclusive isso gera até bastantes memes aí na comunidade, porque num passado muito antigo, né, era praticado só com a vestimenta branca, só com o kimono branco, muito para passar essa ideia de higiene, né? Ó, galera, eu sou mestre, eu sou uma pessoa que dá o exemplo, eu estou aqui para formar outras pessoas, então olha aqui como é que a minha roupa é de determinado jeito, olha como é que eu não peco nesse quesito, né? Olha como é que eu estou sempre muito bem arrumado, a minha roupa é toda branca, toda limpa, mostra que eu tenho muito cuidado com isso, tá? Com o passar dos anos, a modalidade foi ficando um pouco mais flexível, teve a introdução do kimono azul, né? E aí, quando eu falo da introdução do kimono azul, eu falo do jiu-jitsu, mas também falo um pouco do judô. E quando a gente vai para a parte de competição, essa diferença de cores de kimono é muito importante para você conseguir conduzir a competição da melhor forma. Então, por exemplo, no judô, isso já é um regulamento. Um atleta entra de azul, um atleta entra de branco. E quando você vai ver no placar, a pontuação é dada para o atleta de azul ou para o atleta de branco. Então, em parâmetros de competição, isso ajuda muito. No jiu-jitsu é a mesma coisa, mas um pouco mais flexível. Você pode usar tanto um kimono branco, azul ou preto. Você só não pode entrar com nenhuma outra cor além dessas 3. Só que na hora de entrar no tatame mesmo para fazer a luta da competição, pode ter 2 pessoas com a mesma cor de kimono, pode ter 2 pessoas, por exemplo, de kimono branco. E aí a gente tem uma faixa especial que um dos atletas usa para a gente conseguir distinguir um do outro, para conseguir marcar a pontuação, sabe? O que eu falei das brincadeiras e dos memes é que tem um pessoal que sempre abusa, né? Então, a gente vê o pessoal chegando com kimono camuflado, kimono rosa, kimono vermelho e tudo mais. Às vezes, se a pessoa só tem esse kimono, a gente não vai impedir ela de fazer a prática, porque a gente sabe que, às vezes, ter um kimono não é tão fácil de conseguir, mas a gente sempre fica dando aquela cutucada. Ô, fulano, compra um kimono mais simples e tal, porque se você for numa competição você vai poder usar isso. Tem uma outra brincadeira entre os faixas pretas, né? Que a gente tenta muito trazer esse resgate que era praticado mais antigamente. Então, faixa preta de kimono branco, bonitinho, sempre agrega mais valor, né? A gente brinca assim. Então, eu mesmo estou numa fase que eu gosto mais de ter kimonos brancos. Mas para treinar no geral, né? No dia a dia, para fazer a prática, para desgastar mesmo, eu prefiro o kimono azul, que é um kimono que ele encarde menos e desbota menos, sabe? Então, é isso. Sou o tipo de professor que deixa sempre os kimonos brancos para as apresentações e para as graduações. E no dia a dia mesmo, para sair na porrada com os amigos, eu gosto de deixar um kimono azul. O Eva perguntou qual é o significado de os, e eu queria saber qual é o significado de jiu-jitsu. De onde que surgiu essa palavra? E jiu-jitsu, galera,
a gente pode traduzir da melhor forma como a arte suave, né? A arte suave porque a gente tem essa ideia de tirar a força do movimento. Uma aspas rapidinho aqui, ontem vocês viram que não é tão suave assim, a gente faz muita força, né? Mas a gente tem essa ideia de trazer a parte mais suave naquela ideia de usar o menor nível de força possível para fazer a tarefa, né? Então, levando para a nossa área de atuação, a gente tenta explorar as melhores vantagens biomecânicas possíveis. Por isso que a gente chama ela de arte suave. Vale a pena contar uma parte da história do jiu-jitsu brasileiro, que é da família Gracie, né? E há bastante tempo atrás, quando eles começaram a fomentar a modalidade aqui no Brasil, eles tinham um desafio que era, eles levavam o irmão Gracie mais franzino, que aparentemente seria o mais fraco, para ir desafiando outras modalidades. E aí eles sempre acabavam levando a melhor nessa história, sabe? No fim das contas, realmente aquela pessoa mais franzina conseguia levar a vantagem em cima de uma pessoa muito forte, ou então de um outro especialista de arte marcial. Então, é daí que vem muito essa ideia da arte suave, sabe? Tem até vídeos muito engraçados na internet, que é de um camarada de kimono, né, faixa preta, bem franzino, lutando com um bodybuilder e ganhando dele. Se a gente parar para pensar até mesmo no UFC e como ele surgiu, né, não sei se vocês conhecem essa história, mas o primeiro UFC, ele aconteceu nessa ideia de meio que fosse um vale tudo, entrariam várias modalidades, várias artes marciais, e eles queriam ver numa competição qual que seria a campeã. E o jiu-jitsu ganha as 2 primeiras edições, né? E na terceira, esse professor da Academia Gracie só não ganha, porque ele faz uma luta muito difícil, que acho que dura mais de 10 minutos. Ele ganha a luta, só que ele chega num nível de exaustão física que ele não consegue fazer a próxima luta, né? Então o jiu-jitsu ganha a primeira edição, a segunda edição, e na terceira só não ganha porque o cara não conseguiu lutar de novo, mas ele não foi derrotado. Então, o jiu-jitsu vem disso, de arte suave, porque aqui no tatame a gente tenta usar todo esse princípio de vantagem mecânica para tentar fazer a pessoa mais fraca, aquele indivíduo mais fraco, se defender ou conseguir sobreviver de uma pessoa mais forte. Que eu percebi ontem que é bem técnico, né? Então, existe uma forma correta de você posicionar a mão, o dedão por cima, não por baixo, questão das alavancas, do peso do corpo. E aí eu queria que você explicasse um pouco de como que é a dinâmica da aula para que esses alunos consigam aprender a técnica, mas eu vi também que no final existe uma parte de aplicação dessa técnica, né? Vocês vão ver aí, mas os meninos fizeram uma aula ontem aqui comigo também, e eu estava puxando a aula nesse momento, né? E a gente começou com a parte preparatória, né? A gente fez alguns movimentos de aquecimento para poder preparar o corpo para fazer essa aula de ontem. E dentro dessa parte de preparação, pelo menos eu, quando estou montando a minha aula, eu já gosto de colocar alguns elementos que eu vou trazer nesse segundo momento da aula, que é a ideia de trabalhar a técnica do dia, aprender uma técnica nova. O jiu-jitsu, gente, ele tem, vamos colocar assim, um livro de técnicas e golpes muito extenso. Eu mesmo estudo há 15 anos e tem coisas que eu estou aprendendo, sabe? Então, toda aula a gente tem um momento de ensinar a técnica do dia, sabe? Então, na parte preparatória, além de preparar o corpo, eu já trago alguns movimentos que a gente vai usar na técnica para otimizar o tempo da técnica, e foi isso que eu fiz com vocês ontem, né? Muitos dos movimentos que eu usei para mostrar para vocês o princípio básico do jiu-jitsu, a gente já fez no aquecimento. Chega nesse segundo momento da técnica, a gente se organiza em círculo, vai ali o professor mais antigo, né, da turma daquele momento, e compartilha uma técnica que ele faça ou algo que ele tenha preparado para a turma. A gente separa ali uns 20 minutos, separa as pessoas em duplas e elas vão repetindo essa técnica, ali fazendo mais ou menos umas 10 a 20 repetições dessa técnica do dia. A gente aborda bem esse método analítico, né? Repetir até a exaustão para decorar, deixar isso meio que enraizado na gente. E aí na hora da prática mesmo, no final da aula, que é a luta propriamente dita, né? A parte final da aula a gente divide a turma e deixa a turma lutar mesmo, né? Jogar o jogo, né? Que a gente fala muito. E aí a gente preza muito para que eles tentem praticar isso. Acho que vale a pena falar que a parte mais legal da aula é a parte final mesmo, a gente para lutar de fato. É a parte que a gente mais gosta de fazer, porque é um momento ali de maior lazer na aula, né? A parte da luta a gente gosta muito,
e ela é muito importante para aprender, porque vocês viram, né? Eu ensinei a técnica para vocês, mas na hora do vamos ver é muito difícil de botar ela em prática, né? O que eu acho muito legal dessa parte final, que a gente está ali, a gente luta 5 minutos, né? A gente faz até aquela brincadeira que é os 5 minutos sem perder a amizade, vale tudo ali. E no final, quando você acaba, sempre tem aqueles 30 segundos, aquele 1 minutinho, onde eu fico assim, Evaldo, nessa hora você errou nisso, talvez na próxima aula tente não errar nessa parte. Você tem aquela troca entre indivíduos que agrega muito, né? O ensino pelos pares, que a gente vê muito, a gente estuda muito lá no nosso prédio, que teve esse momento que o professor ensinou a técnica do dia, mas na hora que você está lutando com uma pessoa, você tem uma troca de conhecimento muito valiosa, sabe? Pô, essa pessoa faz essa técnica diferente, por que ela faz diferente? Ah, não, eu gosto de fazer esse tipo de técnica porque minha perna é mais longa, ou porque eu tenho mais flexibilidade desse meu membro, então eu consigo fazer esse golpe desse jeito. Tenta assim, tenta assado. Pô, você evoluiu, tá legal. E isso favorece muito esse senso nosso de comunidade, esse nosso senso de equipe, né? Porque, por exemplo, quando eu estou lutando com meus alunos, acabou a luta, se eu conseguir ganhar deles, eu explico exatamente onde é que eu ganhei. Porque no dia seguinte eu quero que eles saibam onde é que ele errou, para ele deixar mais difícil para mim também. Então, por exemplo, eu faço ele subir, eu falo assim, você errou nisso, sobe esse degrau aqui comigo. Ele aprendeu a defender aquele golpe, aí eu vou ter que me desdobrar de novo para descobrir como é que eu vou conseguir ganhar dele de novo, né? E aí eu tenho que subir essa escada de aprendizado de novo. Então é basicamente isso. Aquecimento para preparar o corpo, estudo de uma técnica ali do dia ou da semana, e no final do dia, a parte mais esperada, que é a parte da luta mesmo, onde o pessoal gosta muito. E aí você vê que esse formato de aulas, não sei se você já passou por outros CTs também, mas você vê que ele é mais ou menos isso que os outros CTs fazem também, ou você não sabe? Sim, eu tenho o costume de visitar outras academias e, em grande parte, assim, quase 90% das academias adotam ele, né? Algumas têm um caminho diferente, por exemplo, alguns não deixam as faixas brancas lutarem ainda, pela própria segurança deles, né? Às vezes a gente pensa que o pior cenário é um faixa preta lutando com faixa branca, porque o faixa preta vai destruir o faixa branca. E não é isso que acontece. O melhor cenário é um faixa branca lutando com faixa branca, porque são duas pessoas que não sabem lutar lutando. Então aí o risco de lesão é muito maior mesmo, né? Então eles preferem às vezes não deixar o faixa branca lutar para não perder um aluno logo de cara, não frustrar uma pessoa logo de cara. Eu também vejo muito algumas turmas de competição meio que pulando algumas partes, né? Por exemplo, às vezes tem o treino de competição que é só luta. Então as pessoas vão vir aqui e vão lutar o dia inteiro, vão fazer só isso. Ou então também tem o dia que é só técnica, mas é muito difícil, gente. Normalmente é aquecimento, estudo da técnica e momento das lutas. Para quem quer começar a praticar o jiu-jitsu, o que a pessoa precisa ter em mente, o que ela precisa ter de material para ela iniciar a prática, o que é importante? O mais importante é ela querer lutar, ela está disposta a ir para uma academia, né? Eu acho que esse é o principal ponto. Logo em seguida, eu acho que ela deve procurar uma academia, e aí quando eu falo procurar uma academia, eu acho que ela deve visitar algumas e ver qual ela se identifica mais, sabe? Porque tem muito disso, da identificação de você com aquele grupo. E, para fechar, né, procurar o mais breve possível arrumar um kimono, que é a vestimenta para a modalidade, né? Acho que são esses 3 pontos principais. Ter vontade, procurar uma academia, se identificar com ela e, num futuro breve, comprar um kimono, sabe? Mas não ter o kimono não te exclui, tá, turma? Não deixem para praticar jiu-jitsu depois que comprar um kimono. Se você está muito afim, vai na academia, sempre tem um professor disposto a emprestar algum kimono, sempre tem um colega com um kimono mais gelado, assim, antigo, que ele está disposto a emprestar. E hoje em dia é muito disseminado também o jiu-jitsu no gi, que é o jiu-jitsu sem pano. Ele vem crescendo muito, é uma modalidade que vem crescendo muito mesmo, e ela exclui um pouco essa parte do kimono, né? Você pode começar a praticar sem ter um kimono, sabe? Pode começar a praticar um jiu-jitsu de qualidade sem ter um kimono. A gente só pede para que a pessoa venha de bermuda e uma blusa mais justa. Então, galera, para quem quiser fazer uma visita aqui para a gente, né, quiser conhecer um pouco mais de jiu-jitsu, artes marciais, ou quiser ter um contato comigo, pode procurar lá no Instagram o @MagreloFightOficial, ou então o meu perfil, que é o @GabrielMeireles_Fight. Pode mandar um DM lá para a gente, marcar uma aula experimental aqui no CT Magrelo Fight, que a gente vai receber vocês
da melhor forma possível. Fechou? Grande abraço. Boa. Boa. Top demais, né? Espero que tenha ficado satisfatório. Sensacional. Eu sei que tem mais de 30 anos de faixa preta para ir pegando os graus. Quando você chega nos 35, aí você troca para vermelho. Tipo assim, até o sexto dan, você é faixa preta. No sétimo e no oitavo, você é a faixa coral, que é uma faixa preta e vermelha. Igual o coral, né? No nome dessa você é preta. Aí é o 10º dan de faixa preta já. Aí deu faixa vermelha. Aí, galera, fechamos primeiro treino de jiu-jitsu Da vida. da vida. Foi da hora, velho. O Gabriel manja demais. Uma galera muito firmeza do Magrelo. Muito massa. Foi muito bom, velho. Foi bem Pessoal... diferente do que eu esperava. Eu esperava outra coisa, mano. Sei lá. Eu também esperava outra coisa. Achei que ia ser bem mais violento. Sério? É. Eu achei que, tipo assim, eu nunca tinha pisado num lugar de lutas, né? Então, assim, eu não fazia ideia como é que seria. Mas foi bem legal a experiência. Eu achei que o pessoal recebeu a gente muito bem lá. Isso mesmo. Tem todas as questões de hierarquia, né, nas lutas. Tem que pedir pra entrar no tatame pro professor mais graduado. E aí, depois que ele permite, a gente cumprimenta todas as pessoas. Aí seguir na ordem, né? É faixa preta, marrom, roxa, azul e branca. Acho que é isso. Aí a gente fez um aquecimento. Quem puxou o aquecimento foi o Gabriel. Depois nós aprendemos 2 partes técnicas, né? De guarda aberta, guarda fechada e... Como fazer uma finalização, né? Uma finalização que foi prendendo o braço do adversário. E aí depois a gente lutou com... Nós não lutamos eu contra você, né? Não. Nós lutamos contra os professores que já são graduados, porque eles foram ensinando as coisas na medida que a gente foi lutando. E aí foi isso. Depois a gente finalizou. Aí tem toda a questão de comprimento também e a saída do tatame. E foi isso. Tem alguma coisa pra fazer? Pô, velho, foi bem divertido. Eu achei legal. Você vai tentando usar lá o que eles ensinaram, mas ao mesmo tempo você tem que ir meio instinto, assim, porque vão surgindo várias situações que você não se deparou quando eles passam a técnica lá. E aí você vai meio que sobrevivendo, assim. É legal que eles, como eles vão mais leve, se você erra, você não necessariamente você já é finalizado. Então você meio que ganha uma chance ali de tentar fazer alguma coisa que você aprendeu. E foi muito massa, velho. Deu vontade de fazer mais aulas e aprender mais. Deu vontade demais, velho. E aí é aquele negócio, né? Se você tem interesse na modalidade, aparece lá no Magrelo pra você conhecer. Isso aí, velho. Fazer uma aula com a turma lá e aprender aí do jiu-jitsu, né? Exatamente. Qualquer coisa, nós vamos deixar aí o contato do Gabriel, quem tiver interesse, o Instagram dele. E pra vocês entrarem em contato, fazer uma aulinha top. Fechou? E é isso. Valeu, galera. Valeu, tropa. Tamo junto.